E aí, pessoal, ó, o Pastor Raul aqui com mais um Little Drops, aquela nossa pequena gota da palavra de Deus, tá bom? Antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho e dá teu joinha, porque assim o YouTube vai ver que você gosta dos vídeos e vai te notificar dos vídeos novos, tá bom? Vamos continuar em Romanos 14, tá bom? Semana passada nós vimos versos, de 1 a 4, a gente bateu um papo a respeito do quê? A respeito dessas discussões, dessa questão que os irmãos querem impor o seu colega a fazer aquilo que eles acham correto. A gente conversou sobre isso na semana passada. Hoje nós vamos dar um salto, vamos dar um duplo carpado, entendeu? E vamos lá para o verso 12 de Romanos capítulo 14, ó. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, o que nós fazemos de certo e errado, que é aquilo que está na Bíblia, nós vamos prestar contas de nós mesmos a Deus. Não é o nosso irmão, Não. Somos nós que prestaremos contas do que nós somos e do que nós fazemos perante Deus. Lembre-se que o pecado é muito mais o que nós somos do que o que nós fazemos. Vocês sabem disso tão bem quanto eu. Então, temos essa questão. Portanto, deixemos de julgar aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Então, o que acontece? Na semana passada nós vimos que está se falando o quê? Aquele que come de tudo não deve julgar aquele que come só vegetais em nome do Senhor. Vou dar um exemplo. Eu como de tudo. Para mim, não existe alimento impuro segundo a palavra. O nosso professor de grego, Adolfo Euclair, ele é vegetariano. Então ele só come vegetais. Tenho diferenças teológicas seríssimas com o nosso professor de grego, certo? Com o Adolfo. Mas nesse caso eu não vou bater de frente com ele, porque ele é vegetariano, tá bem? O que eu vou ensinar para falar para ele quando ele me perguntar, eu vou falar, olha, a Bíblia não nos orienta a sermos vegetarianos, tá certo? Então, essa questão, se ele vai continuar sendo vegetariano ou não é uma outra questão, tá? Aí é ele e Deus. E eu e Deus por comer a minha chuleta, a minha picanha, apesar que no momento eu ando comendo só colchão duro, mas tá bom. Né? Ontem eu comi um franguinho que tá uma delícia. Lá na Conde Sarzedas, na lanchonete que tem do lado da El Shaddai. Recomendo para vocês. Faz um PF lá. Bom. Gordo só fala de comida. Mas vamos lá. E aí a gente vai cair no quê? Vamos deixar de julgar os outros. Eu não vou ficar apontando o Adolfo, porque o Adolfo gosta de comer mato, tá? Gosta de comer salada, tá bom? Meu avô falava, seu Zé, quer salada? Meu avô falava, eu não sou coelho para comer mato. Amém, amém. Eu não vou julgar. E aqui fala o seguinte, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Então, por que havia restrição, por exemplo, para comer carne de porco na lei? Era o aspecto civil da lei. Naquela época não se tinha entendimento, por exemplo, vamos dar o exemplo da carne de porco, não se tinha o conhecimento que existia o ovo de solitária, por exemplo. O ovo de solitária, para quem não sabe, é uma coisa, a solitária, né, que é aquele problema, aquela cobra que nasce na barriga, é uma doença, né, que nasce na nossa barriga, e o que acontece? Ela bota ovo, ela se reproduz através de ovos, e ela se aloja na musculatura do porco. Então, uma carne de porco que não é bem feita, a pessoa consome aquilo e aquele ovo de solitária pode ir para o cérebro e matar a pessoa. Isso mesmo, a pessoa pode morrer por causa daquilo. Mas naquela época o povo não tinha esse conhecimento. Então Deus colocou o quê? Colocou os seus ensinamentos na lei que tenha um aspecto civil, o aspecto de saúde pública. Como a mulher menstruada na época antiga era deixada de lado. Por quê? Por questões de saúde pública, porque não se sabe, o homem não tinha o conhecimento de como isso funcionava. Entendeu que tinha uma utilidade? Hoje nós conhecemos as doenças que a carne de porco mal cozida pode trazer. Eu mesmo gosto de carne de porco, mas eu não como porque eu tenho medo de pegar um troço desse que
que eu tremo só de pensar. Então eu tiro completamente a carne de porco da minha vida. Simples assim, tá? Mas se o cara não come carne de porco, não somos nós que vamos julgar. Então nenhum alimento por si ele é impuro por sua natureza. O alimento ele é impuro por causa dos males que ele pode trazer. Amém? Então se não for se não for bem feito, ele se torna impuro. E aí a gente continua, né? E aí, ó, é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere para ele impuro. Então, se a pessoa não come por questão religiosa, para ele é impuro. Eu não vou me intrometer, eu vou o quê? Eu vou orientá-lo. Olha, a lei tinha um aspecto civil, então era por uma questão de saúde pública que Deus deu esse trecho da lei para não comer carne de porco, entendeu? Foi por isso. Então, calma, hoje, lembre-se do sonho que Pedro teve. Então, é para comer, podia comer de tudo. Olha lá, meu irmão, tá? Não sei o quê. Explico. O cara não aceitou? Amém. A gente viu semana passada, a gente não vai entrar em contenda. E aí vem mais, olha. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha isso. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nós vamos aqui até o 19, tá? Porque esse vídeo de novo vai ficar longo, né? Again. Então, olha a questão. O que a gente está colocando? Por exemplo, a Bíblia ela é clara quando ela diz o seguinte, que o pecado não é tomar a bebida alcoólica, mas se embriagar, tá bom? Isso é o que a Bíblia diz a respeito da bebida alcoólica. Mas nós sabemos que nós temos irmãos na fé que se vê a gente tomando um cálice de vinho do Porto, que é inclusive recomendado para que você tenha uma boa saúde cardíaca, é recomendado por médicos, o cara vai ter um troço. O cara desmaia. Não acredito, pastor Raul tá tomando um cálice de vinho. Como se estivesse tomando um barril, mas tudo bem. Então, se isso escandaliza, o que você vai fazer? Você não vai deixar de tomar o vinho porque o teu irmão mandou você não tomar vinho, porque isso é legalismo. O que você vai fazer? Você vai evitar tomar o seu vinho em público, sabendo que tem pessoas que se escandalizam. O que você vai perder com isso? Um amigo meu, uma vez, ele contou para mim que ele foi num casamento, ele era reformado, ele foi num casamento e ele tirou um negocinho de uísque e pôs no copo para chocar. O casamento era de alguns irmãos pentecostais. No fim, ele causou um extremo mal-estar no lugar. E aí, como é que funciona? Entendem que não é pelo legalismo, mas é para evitar a contenda? Se houver o momento propício, o momento do ensinamento, vão te perguntar o que você vai falar. Olha, o que você acha a respeito da bebida? Olha, eu tomo uma cervejinha de final de semana. Mas explica, porque a Bíblia me diz isso. Eu não concordo. Amém, irmão. É que a Bíblia diz isso aqui, ó, não vai se embriagar. Não, mas tem gente que se toma um gole de cerveja, pronto, já fica bêbado, fica... Então, essa pessoa não pode tomar nenhum copo, nenhum gole de cerveja. Entendem o que eu quero dizer? Cada um vai ter que saber o seu limite para beber. Então, a pessoa, se ela toma um gole, ela percebe que ela fica alterada, então ela não pode tomar nada. Agora, tem pessoas que têm mais resistência. Simples assim. Agora, o problema está na contenda. Então vamos tomar cuidado. A questão da tatuagem. Poxa, você sabe que teu irmão vai se escandalizar se você fizer uma tatuagem. Então você não vai tatuar um negócio no meio da testa. Você pode até fazer uma tatuagem em um local escondido. Mas, pastor, isso não é legalismo? Não, pelo contrário. É amor ao seu irmão. É o que a palavra está dizendo aqui. Se o seu irmão entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Você está tomando cuidado para que ele não desvie a sua atenção para questões que não são centrais ao evangelho. Percebeu que o problema não é beber ou não. Você vai beber sua cervejinha, entendeu? Dentro dos limites para você não se embriagar, estará de acordo com a Bíblia, e estará de acordo com a Bíblia não trazendo discussão
contenda e debate vazio dentro da igreja. Porque no momento em que se transforma no choque, o que vai acontecer? Aquele que não aceita a bebida de maneira alguma e aquele que aceita a bebida sem embriaguez, quando começar aquela contenda, a pessoa vai se firmar na sua posição e não vai estar aberta ao aprendizado. E a nossa função é ensinar. Eu já tive irmãos que, quando ficaram sabendo que eu tomava até a minha cervejinha, o que aconteceu? Ele, no momento, ficou com o pé atrás, mas na oportunidade correta, eu conversando com ele, ele concordou comigo. Ele só fez a observação que ele preferia não beber porque é aquele caso que eu falei para vocês. Como se ele tomasse um gole, ele já se sentia alterado, ele preferia não tomar nada. Se eu tomo um copo de cerveja, eu tô bem, mas se eu tomar mais do que isso, eu já começo a sentir que eu tô alterado. Então eu não tomo mais que isso. Eu tomo um golinho ali, um pouquinho, só pelo sabor e pronto. Agora, a gente não pode passar do nosso limite. Mas esse vídeo não é pra gente defender a bebida alcoólica. Eu quero que vocês entendam a questão como agir. Ah, pastor, então você está falando que se o cara ele é adúltero, é só ele fazer escondido que está certo? Não, isso é um pecado. Nós estamos falando de questões onde há discussão, onde a Bíblia diz uma coisa e às vezes os irmãos levados por uma sensação de santidade não percebem que estão dentro do legalismo, não percebem que estão muitas vezes, inclusive, transformando em pecado o que não é. Então esse é o ponto que a gente está discutindo aqui. Percebem? Eu não falei isso. Eu não falei para ninguém que pode adulterar desde que escondido. Não é nada disso. É nós tomarmos cuidado com as contendas, agir sempre em amor dentro da palavra de Deus. Sempre no amor da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse foi o Little Drops essa semana. Espero que vocês tenham entendido a questão, certo? Não quero levar ninguém à contenda. Não estou fazendo esse vídeo para que venhamos debater debates inúteis. Mas deixa a tua opinião aí de uma maneira educada, de uma maneira de irmãos colocando o seu ponto de vista. Entendeu? E vamos ter um pouco de cuidado. Muitas vezes o escândalo ele serve apenas para a pessoa se enterrar no seu pecado. Olha só. Então nós temos que evitar a contenda e o escândalo e fazermos as coisas da maneira correta. Vamos aprender? Então vem cá, vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos ver. Ah, mas olha, aqui na Bíblia está falando assim, então, mas a gente tem que entender esse contexto. Vamos estudar a palavra de Deus da forma que tem que ser estudada. E não como está se fazendo hoje. Criam-se perfis para ficar batendo boca, para ficar ridicularizando o irmão, para ficar fazendo piadinha de mau gosto, para ficar chamando o nosso irmão continuista como se ele fosse uma pessoa que não tem inteligência. Muitas vezes serve apenas para as pessoas se colocarem como superiores aos nossos irmãos. Nós temos que ter misericórdia dos nossos irmãos. Nós temos que ter misericórdia até mesmo dos pecadores. Irmos lá pregar a todos que estão aí fora. Que dirá o nosso irmão que está dentro da igreja de Cristo? Irmãos que seguem os mesmos pontos, creem na morte de Cristo, creem na salvação do Senhor. Então vamos prestar atenção no que interessa. Amém? Olha, eu estou falando aqui de sensacionista que faz chacota com continuista. Não estou nem falando o contrário, tá bom? Dos dois lados tem o povo aí que o povo quer mesmo é sair no UFC gospel mesmo. Não está nem aí para se colocar na postura como cristãos. Eles enxergam apenas o Jesus que chutou a banca dos mercadores. Não olha para o lado do Jesus que colocou todo mundo, que reuniu multidões na sua presença e ensinou a real palavra de Deus, que ensinou o seu evangelho da salvação. Amém? Deus abençoe, pessoal. Até semana que vem, que esse vídeo ficou grande. Ficou enorme. Então, Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Semana que vem tem mais. Aqui na descrição tem o link para o nosso curso de teologia. Você que quer fazer teologia aqui com a gente no Nascido de Novo, o link está na descrição. Também tem o link com todas as nossas redes sociais, nosso podcast, o link para você baixar os e-books gratuitos para você. Já são 3, estão vindo mais por aí. Tá bem? E lógico, o link para o nosso canal do Telegram, onde você aí é notificado de tudo que o Nascido de Novo produz. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.